Hoje nós iremos falar sobre a tabela periódica. Isso mesmo, aquela que você usa indiretamente todos os dias. Aí eu te pergunto, o que é a tabela periódica? É uma tabela qual agrupa em si todos os elementos químicos e suas propriedades. Os elementos químicos ali, eles estão agrupados em ordem crescente de número atômico. Mais detalhes com o nosso repórter de campo, Augusto Marcon. É com você, Augusto. Olá, boa noite, meus caros telespectadores. A tabela ela é composta por 118 elementos químicos, e aqui na foto nós vemos que cada quadrado representa um elemento. Boa, Augusto Marcon. Agora vamos falar sobre a organização da tabela. Nela consiste em 7 períodos cujos são as linhas horizontais, onde cada um desses períodos consiste em uma quantidade X de elementos, como no exemplo ao lado. E também, por causa da extensa quantidade de elementos, foi criada a série dos lantanídeos e dos actinídeos para ela não ficar tão comprida e tão grande para as pessoas não entenderem. É com isso, agora nosso repórter de campo vai dar mais uma explicação para vocês. Também temos as linhas verticais, as quais são chamadas de famílias ou grupos, onde os elementos do mesmo grupo têm em comum o mesmo número de elétrons na sua camada de valência. Agora são 18 grupos, separados entre A e B, onde o A são aqueles chamados de representativos, que são as famílias, que estão representados ao meu lado. Já o grupo B é chamado de metais de transição, que representam 8 famílias do grupo B, que também estão aqui ao meu lado. Agora, iremos aos reclames do Plim Plim. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Doli, Doli Guaraná, o melhor. Doli Guaraná, o sabor brasileiro. Doli, Doli Guaraná, o melhor. Doli Guaraná, o sabor brasileiro. Doli Guaraná, sou o Dolinho, seu amiguinho. Doli, 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 Doli. Vamos apresentar o ADJ News para vocês. Que legal! Agora iremos citar algumas curiosidades sobre a tabela periódica. Uma delas é que ela não possui fim, porque pode ser descoberto qualquer elemento a qualquer hora para ser colocado na tabela periódica. Isso mesmo, e os elementos descritos na tabela são as iniciais dos nomes originais, normalmente em latim ou em grego. Outra curiosidade é sobre o flúor, ou F, que é o elemento mais reativo da tabela. O arsênio, por sua vez, é um dos elementos mais antigos e poderosos. Hoje é usado como pesticida. E a outra aqui, o hélio, mais conhecido como He na tabela, é o menor elemento da tabela. Em média, 80% das moléculas têm sua composição em carbono. Bah, que dia bom fazer um churrasquinho, né? Ainda bem que a gente tá na sombra, que nem o índio que fica embaixo do galho, né? Porra, fiz uma piada química, mas não teve reação. Bom, agora complementando a minha fala de antes junto com a do João, são 18 grupos da tabela periódica, né, como disse antes, e são divididos entre A e B, sendo que a família mais conhecida são do grupo A, que são também chamados de elementos representativos. A família 1A são os metais alcalinos, a 2A os alcalinos terrosos, a 3A a família do boro, a 4A do carbono, a 5A do nitrogênio, a 6A são os calcogênios, a 7A os halogênios e a 8A são os gases nobres. Já os elementos de transição, também chamados como metais de transição, representam as 8 famílias do grupo B. Eles não têm nomes específicos, porém são chamados de família 1B até a família 8B. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a história da tabela periódica. Lembrando, para informar, né, a finalidade fundamental de se criar essa tabela era facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. Isso mesmo. Até se chegar ao modelo atual, muitos cientistas criaram uma tabela que pudesse demonstrar uma forma de organizar os elementos químicos. A tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Dmitry Mendeleev, no ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos. Mendeleev organizou grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para os elementos que ele acreditava que ainda poderiam ser descobertos. E a tabela periódica, como conhecemos atualmente, ela foi organizada por Henri Moseley, em 1913, por ordem do número atômico dos elementos químicos, reorganizada a tabela proposta por Mendeleev. William Ramsay descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio e xeônio. Esses elementos, juntamente com hélio e randônio, incluíram a família dos gases nobres na tabela periódica. Agora vamos falar de Glenn Seaborg. Foi ele que descobriu os elementos transurânios do número 94 ao 102 em 1944. Propôs a reconfiguração na tabela periódica, colocando a série de actinídeos abaixo da série lantanídeos. E em 2019, a tabela periódica completou 150 anos e foi criada uma resolução nas Nações Unidas e da Unesco para que se
para que seja o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos como forma de reconhecimento de uma das criações mais influentes e importantes da ciência. É isso. Vocês sabem que com álcool surpreso disse pro outro. Eita, nós. Um carbono foi preso que ele disse. Não sei. Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro a cadeia. Ainda bem que a gente tá na sombra, né? No meu índio que tá embaixo do galho, né? Oh. Pô, qualquer pedra química não teve reação, né? Sabe como ela então fala quando o telefone toca? Pronto. Sabe como que é o nome de um grupo de pagode formado por químicos? Jeito molécula. Ô, sabe qual é o elemento meu rir das piadas da química? O sério. Bom, agora mais algumas curiosidades sobre a tabela periódica. Há 350 anos atrás, o primeiro elemento químico isolado em laboratório foi o fósforo, pelo alquimista alemão Henry Brand. Já o elemento plutônio foi descoberto na década de 40 pelo químico estadunidense Glenn Seaborg. Ele descobriu todos os elementos transurânicos e ganhou o prêmio Nobel em 1951. O elemento 106 recebeu o nome Seaborg em sua homenagem. Os novos elementos químicos sintetizados são chamados de superpesados, por conterem em seus núcleos um número elevado de prótons, que vem a ser muito superior aos elementos químicos encontrados na natureza. É isso, muito obrigado. Sabe qual é o elemento químico que o filho fala pra mãe antes dele dormir? Não. A mãe que sabe. Mãe, me seu Explica. o cobre, né? Me cobre. Catinha, você é feita de berílio, úntrio e titânio? Não, por quê? Porque você é uma beauty. É bonita, é beautiful. Você sabe como se ri na tabela periódica? Não. Potássio, potássio, potássio e potássio. Qual é o passeio de carnaval favorito dos elementos químicos? A roda ferrosa. Roda gigante. Ferrosa. Bom, e esse foi o ADJ News de hoje. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Tem mais a fazer. Tchau, obrigado.